Então, boa noite a todos. Vamos dar início hoje à nossa 15ª aula do curso do estudo do preparatório do Espiritismo da Federação Espírita. E como sempre, nós iniciamos com a correção dos exercícios da aula anterior, que foi a aula 14. Então, nós temos aqui a primeira questão. Que prejuízos pode trazer a cremação para o espírito? Quem gostaria? Eu posso responder essa? Por favor, Cecília. Eu coloquei assim: se o indivíduo que será cremado for apegado à matéria, o espírito estará. O que eu escrevi aqui? Estará ligado ao corpo biológico e sua psique poderá sentir o corpo queimando. Tá certo, mas assim, vamos colocar de uma forma um pouquinho mais detalhada, e que aí o povo que lê a sua resposta vai ficar tudo com medo. Vamos lá, ó. A cremação, todavia, nada tem de prejudicial ao espírito, visto que apenas o corpo é consumido pelo fogo. Depois de observados todos os trâmites legais para o ato e o tempo de espera, que varia de 24 a 72 horas, em média, o processo de desligamento do espírito em relação ao corpo biológico tem início, como revelaram os espíritos a Kardec, algum tempo antes do suspiro final e se faz gradualmente. E quando o espírito é apegado ao corpo, à matéria, ele pode sentir algum efeito relativo à sua psique, não necessariamente ao corpo físico, que já está totalmente desligado. Então, ficou um pouquinho mais ameno, né? Aí, eu falei para vocês na aula passada que essa questão de 72 horas é algo que o plano espiritual passou como uma média ideal para que fosse feita a cremação, porque geralmente dentro desse prazo já está totalmente desligado. Porém, não é lei isso. Muitos acreditam que se espera 72 horas para todo mundo, mas não. Somente a pedido da família e com o pagamento da taxa de conservação na geladeira. Do contrário, vai dentro da ordem que tiver lá, dos corpos que entram, dão entrada no crematório, e isso pode acontecer dentro de 24 horas. Então, é bom a gente tomar esse cuidado para com nossos entes queridos, independente do credo. Mesmo que a pessoa tenha uma outra religião, eu acho que é de bom tom a gente sempre esperar pelo menos essas 72 horas, né? Alguma dúvida com relação a essa pergunta? Não, né, gente? A segunda. O que significa a morte encefálica para a ciência? Quem gostaria? Posso responder? Boa noite. Boa noite, amor. Pode falar. Eu pus assim, no ponto de vista científico, a morte encefálica é que define o quadro de irreversibilidade de uma enfermidade, levando em pouco tempo à falência múltipla dos órgãos do indivíduo, aonde não há esperança de retorno de vida. Uhum. Tá perfeito. Eu complementei com mais um pouquinho. E a possibilidade de erro de diagnóstico é remotíssima, em face do progresso da ciência médica, que tem por meta aplicar todos os meios ao seu alcance para dilatar a vida. Então tá perfeito, Silvia. Vamos à terceira. Como a doutrina espírita avalia a questão da doação e transplante de órgãos? Quem gostaria? Nem Cecília, nem Silvia? Eu posso ir, se a Silvia não quiser. Pode falar. Tá. É de enorme benefício ao doador se este não for apegado à matéria, já que a família do receptor vibrará em amor, alegria e gratidão. É um ato de caridade, de amor ao próximo. Perfeito, muito bem. É exatamente isso, né? Desde que a pessoa
desencarnante não tenha uma restrição declarada e não tenha também uma questão contrária ou muito apegada, geralmente quem tem alguma coisa manifesta, né? Aí realmente, mesmo que ele não tenha deixado escrito, é um ato extremo de amor e de caridade que a família dá, né? Porque quando você conhece alguém que necessita de um transplante ou assiste algum filme baseado em fatos reais, a gente realmente repensa todas essas questões, né? Porque vai deixar a terra consumir ou o fogo consumir um órgão que pode prolongar a existência de alguém, prolongar a permanência daquela pessoa nesse mundo, sendo que a questão da morte premente e até as reflexões que levam até esse momento fazem com que, normalmente, os transplantados, eles tenham um novo olhar sobre tudo na vida. Então, é realmente um ato de caridade muito grande e é realmente uma vibração imensa de amor que se faz para aquele que foi o doador, mesmo que não tenha permitido ainda em vida. Então, realmente é algo muito bom. A quarta questão. Como conquistar as virtudes preconizadas por Jesus? Silvinha fez? Fiz, eu coloquei assim, ó. Buscar a semelhança com ele, seguindo seus ensinamentos e exemplos. Só isso, tem mais? Depende. Eu coloquei assim. Todas essas virtudes são conquistas individuais, que aos poucos nosso espírito vai conquistando algumas delas, orando e vigiando nossos pensamentos, desejando servir a Jesus, ser amoroso, benevolente e pacífico. Entretanto, para que essa conquista aconteça, é necessário que tenhamos em nossos corações implantado esse desejo de nos modificarmos. Então, ficou um pouquinho mais completo, né? Porque, como a gente já viu, todo exercício que a gente tem em torno da reforma íntima é uma conquista individual. E se nós não estamos decididos a essa conquista, nós não conseguimos. Quando a gente pensa em tentar, ou quando a gente ouve e acha legal, interessante, que pode ser possível, mas não se decide no dia a dia realmente vivenciar essa reforma íntima, a gente dificilmente vai estar conquistando num espaço menor de tempo, dentro dessa experiência reencarnatória, as virtudes que Jesus preconizou, né? Porque as coisas do mundo, as nossas crenças que já estão enraizadas, cristalizadas na gente, o ambiente que vive, até as pessoas que estão no nosso entorno, que muitas vezes a gente tem alguma dificuldade de relacionamento, e aí a gente sempre acaba incidindo nos mesmos erros, nas mesmas falhas, externando os mesmos sentimentos, porque a gente recebe diariamente os mesmos estímulos vindo de pessoas com quem a gente pode ter tido, sim, dificuldades em vidas anteriores. Então, se a nossa decisão não for firme, dificilmente a gente consegue conquistar num espaço menor de tempo, porque a evolução, ela não dá saltos. Então, quanto mais foco nós tivermos, quanto mais empenho nós tivermos, quanto mais autoconhecimento nós adquirirmos, nós estaremos mais próximos dessa conquista. Mas a oportunidade é dada a todos, né? Um dia, todos nós chegaremos lá, com toda certeza, nós chegaremos lá. A diferença é o tempo e o trajeto. Se a estrada vai ser reta, se vai ser tortuosa, se vai ter bastante percalços, se levaremos mais ou menos tempo, isso vai depender das nossas escolhas. Agora aqui, a quinta. Quem são os bem-aventurados a que Jesus se refere? Gostaria, Cecília? Eu coloquei assim: os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacíficos, que sofrem perseguição por amor da justiça, os aflitos, os humildes e os que desejam se modificar. Tranquilo.
você fez uma forma bem detalhada a resposta. Eu coloquei assim, quem são os bem-aventurados, né? Os que desejam se modificar, evoluir para Deus, os que são injuriados por servirem a Jesus, são, na verdade, os seus alunos bem-amados, ditos discípulos, que desejam ouvir, seguir e praticar as lições do Mestre, seguindo sem queixas e sofrendo resignadamente. Tá certíssima a sua, viu, querida? Eu coloquei de uma forma diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Agora vamos, então, para a sexta e última questão. Por que o Sermão da Montanha deve ser entendido como um roteiro de vida? Gostaria, Silvinha? Eu respondi assim, ó, é sobre ética, moralidade e espiritualidade. Tinha mais coisa, mas eu estava na correria e não coloquei, não. Tá bom? Eu coloquei uma resposta que é pequena. Eu coloquei, porque ele resume, através da mais bela explanação, a forma de nos elevarmos até Deus, nosso Pai, sendo uma verdadeira lição de amor sob a forma de um sermão. Inclusive, isso é até dito, né? Que ele realmente resume tudo. Deixa eu só responder uma mensagem aqui. Então, com isso, gente, nós respondemos as 6 questões. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma colocação? Não, né? Então, vamos para a frase da reforma íntima. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Extraído do sinal verde, lição 37, em matéria efetiva, página 91. A Cecília me mandou no privado. Alguém gostaria de falar a respeito? Não, né? Então eu falo. Você receberá de retorno tudo que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Qual é essa lei que nos rege os destinos? A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, que a gente costuma chamar aí de lei do retorno, né? Então, tudo aquilo que nós dermos aos outros, nós estaremos recebendo na vida. Seja amor, caridade, benevolência, simpatia, amizade, ou seja, inimizade, discórdia, que nós não somos santos, né? Então, nós temos os grupos onde a gente, através do amor, tem maior facilidade de contribuir com coisas boas, e outros nem tanto assim. Mas o que nós temos que ter em mente é que essa lei é uma lei natural de Deus. Então, nós temos que ter consciência de que nos nossos deslizes, porque nós temos, nos nossos tropeços, porque é normal, né, para o nosso estágio de evolução, nós iremos incidir em falhas, de estar dando aos outros o contrário daquilo que nós gostaríamos de receber, que, aliás, é uma máxima maravilhosa de Jesus, né? Faça pelos outros tudo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. E não faça aos outros tudo aquilo que você não gostaria que fizesse a você. Se nós tivéssemos esse pensamento para nortear o nosso dia a dia, nós já evitaríamos muitos tropeços. Então, essa frase é no sentido de você analisar qual é o teu posicionamento em primeira pessoa com relação ao que você está dando. Né? Então, eu tenho essa postura, eu cometo ainda essas falhas, eu ainda incido nisso, eu já progredi em determinados aspectos, eu me conscientizei, estou crescendo, e assim sucessivamente. Então, para quem não aprecia, está fazendo, entregando ou compartilhando, por favor, façam essa reflexão de você para você mesmo,
Hoje à noite, quando encostar ali a cabecinha no travesseiro, faça como Santo Agostinho, que sempre pensava como é que foi o dia dele, e inclua essa reflexão. Qual é o seu posicionamento, qual é a sua atitude, no seu dia a dia, segundo a lei que nos rege, o que você está dando às outras pessoas nos seus relacionamentos. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Podemos continuar? Então, vamos lá. Encerrando aqui essa parte, vamos fechar o arquivo. Vamos colocar aqui para compartilhar a nossa tela. Deixa eu mudar o layout primeiro. Então, tá certo, né, gente? Tá aparecendo aí direitinho para vocês. Vou mudar a sequência. Bom, então, nós entramos hoje na 15ª aula e nós temos na parte A, livre arbítrio e fatalidade. Na parte B, esquecimento do passado. Na parte C, as atividades, que são as 6 questões de fixação e a frase de reforma íntima. Então, vamos para o primeiro slide. Livre-arbítrio e fatalidade. Aí nós temos aqui essa imagem de uma bifurcação no caminho, onde nós temos 2 caminhos a decidir, né? Essa é uma ilustração bem interessante, porque eu particularmente acho que quando nós nos deparamos na nossa vida com uma bifurcação assim, é bem profundo, dependendo do assunto, né? E quanto mais opções a gente tem, mais confuso a gente fica em relação ao caminho que deva ser melhor ou seguir, principalmente quando não temos tanta maturidade emocional. Mas, enfim, essa figura representa muito bem a questão do livre-arbítrio e das nossas escolhas. Ao tratar da criação dos espíritos, Galileu Galilei, que é, aqui no caso, espírito, assim se expressa: o espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo, o livre-arbítrio e a consciência. A noção de seus altos destinos tem a ver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte seu augusto sinal que o espírito toma lugar entre as humanidades. Então, essa passagem foi tirada da Gênesis, capítulo 6, item 19. O homem goza do livre-arbítrio a partir do momento em que manifesta a vontade de agir livremente. Porém, nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Livro dos Espíritos, questões 844. A liberdade de agir, portanto, é relativa, pois depende primeiramente da vontade de realizar algo. No princípio de seu desenvolvimento, o espírito ainda não sabe direcionar sua vontade, senão para a satisfação de suas necessidades básicas. Nesse caso, prevalece o instinto. Então, o que isso significa? Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula, né? A gente pode reportar algo que vocês ainda verão nas outras fases do curso, que todos nós temos a centelha divina, que é o momento em que fomos criados. E nós veremos mais à frente que essa centelha divina, ela vai evoluindo com o passar do tempo, estagiando em todos os reinos. Então, a centelha divina, ela estagia no reino mineral, depois vegetal, depois animal, até que, através do ganho da inteligência, passa para o reino hominal, que somos nós.
Então, quando passamos para o reino hominal que somos nós, normalmente nós temos as nossas primeiras experiências encarnatórias nos mundos primitivos, que é o estágio que a Terra teve antes do provas e expiações. Então, primeiro nós temos o mundo primitivo, depois o de provas e expiações, que é o que nós estamos encarnados hoje, e estamos em início de transição para a regeneração, que já seria um próximo estágio. Então, nesse quesito, a gente vê que, pensando-se assim no homem primitivo, o espírito ele direciona a vontade para a satisfação das suas necessidades básicas. Então, nesse caso, o que prevalece é o instinto, mais ou menos equiparado, não tanto, porque ainda assim tem a inteligência e o livre-arbítrio, ao que prevalece a inteligência animal, que é puramente instintiva. Então, só a partir desse progresso do homem é que ele vai desenvolvendo gradativamente, de acordo com a manifestação da sua vontade, o livre-arbítrio de poder realizar, porque aí ele passa através do desenvolvimento da inteligência, a ter vontades a desenvolver, né? Começa a planejar, a ver as coisas, até porque em todos os mundos existem aqueles espíritos que auxiliam no progresso. Então, sempre tem a intuição, sempre tem a encarnação de um espírito primitivo, que muitas vezes está ali por já ter vivido em outro estágio um pouco mais avançado, adquirido um pouco mais de conhecimento, porém não ficou com a frequência necessária para progredir para outro patamar do seu mundo e reencarna compulsoriamente num período menos adiantado, para que através do conhecimento inato que ele traz, ele venha manifestar os conhecimentos adquiridos e auxiliar o progresso do grupo que está ali pela primeira vez. Então, a sabedoria de Deus, ela está presente em todas as circunstâncias, sempre movendo todos ao progresso e ao aprendizado. Uma vez ampliada a sua consciência, novos interesses surgem. À medida que sua vida vai se tornando complexa, o livre-arbítrio é limitado pela atuação da lei de causa e efeito, até que o ser consiga libertar-se do círculo das reencarnações. E aí seu exercício torna-se pleno. De maneira geral, contudo, somos livres para agir e somos responsáveis pelos esforços que fazemos para superar os obstáculos, para realizar nosso programa de vida e para progredir. Nenhuma oportunidade nos é negada, mas não podemos pensar em fazer as coisas de qualquer jeito, burlando as leis divinas como burlamos as leis humanas. Isso não quer dizer que haja um fatalismo nos acontecimentos da vida, como se tudo já estivesse escrito previamente, pois fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte, no conceito do Espírito da Verdade a Kardec, questão 853 do Livro dos Espíritos. Todavia, só morremos quando nossa hora é chegada. Essa hora é aquela prevista em nosso programa encarnatório, ou aquela que assinalamos pela nossa imprevidência, que seriam excessos que comemos, perigos desnecessários a que nos expomos, vícios que abreviam nossa existência e etc. Então, nós vemos aqui que quando a nossa inteligência se desenvolve, a gente vai progredindo e vai aumentando a nossa participação e interação com o mundo, e até mesmo, vamos supor, no estágio em que nós estamos hoje. O nosso livre-arbítrio, ele é limitado pela atuação da lei de causa e efeito. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho livre-arbítrio, então eu sou livre para escolher tudo na minha vida. Não é bem assim. Por quê? Como nós temos uma programação, entre aspas, reencarnatória, e aqui está esclarecendo um pouco mais abaixo que fatalidade não existe, exceto na questão do desencarne, e depois nós veremos que também na questão do nascimento. Então, a data do desencarne
Normalmente ela está pré-determinada dentro daquilo que nós nos propomos a fazer, exceto se nós, por algum motivo, abreviamos isso, e a data do nosso encarne, né? Da nossa reencarnação também. Então, isso são coisas que estão determinadas e que só mudamos se interferirmos na questão da morte, do nascimento, não, né? O restante, tudo isso cabe ao nosso livre-arbítrio ir escolhendo. Só que as possibilidades que se apresentam para nós, elas estão diretamente ligadas às nossas possibilidades de ajustes e de evolução moral e espiritual, de acordo com aquilo que a nossa frequência, a nossa energia e a nossa necessidade atrai. Então, é quase como, em determinadas circunstâncias, se você não estiver trabalhando na reforma íntima para você melhorar-se através da lei do amor, da prática da caridade e etc., se você simplesmente vive assim pelo mundo, é mais ou menos como trocar 6 por meia dúzia. Você pode escolher entre o A, o B e o C, usando o seu livre-arbítrio. Só que, de uma forma diferente, tanto o A, quanto o B, quanto o C, vai acabar te levando a exercitar as mesmas necessidades de aprimoramento e de crescimento que você necessitaria. Então, se você tem necessidade de crescer em paciência, em resignação, você vai ter em maior ou menor escala entre o A e o B e o C, pessoas e circunstâncias que vão te levar a exercitar isso. Então, o nosso livre-arbítrio, ele é limitado pela atuação da lei de causa e efeito. Percebem como é muito importante nós não ferirmos as leis naturais de Deus, que são imutáveis e que são eternas? Porque não tem como. A oportunidade é dada a todos, como eu disse aqui, nenhuma oportunidade nos é negada, mas nós não temos como burlar as leis divinas e escapar de segui-las e melhorarmos, seja através das adversidades ou seja através da livre escolha. Como normalmente a gente pode até tentar, e muitos conseguem burlar as leis humanas, né? Você pode mascarar alguma coisa e não ser descoberto e burlar a lei humana, mas a lei natural de Deus você não consegue. Então, ela sempre vai te alcançar em algum momento da sua vida. Então, nós temos, sim, a liberdade de escolha, mas dentro de um leque de oportunidades, de acordo com aquilo que estamos realizando e que devemos realizar. Então, é isso mesmo. Ficou alguma dúvida com relação a esse slide? Possamos passar para outro? Não sabemos de antemão que gênero de morte devemos sofrer, mas sim a que tipo de perigos estamos expostos pelo gênero de vida que escolhemos. Então, como eu disse anteriormente, nós até podemos alterar mais ou menos a data em que estaríamos necessariamente chegada a nossa hora para desencarnar, né? Tirando-se a questão do suicídio direto, além do suicídio indireto, através das coisas que nós sabemos que não nos fazem bem, que fazemos, e através da maneira como conduzimos a nossa vida de forma mais ou menos perigosa, nos expondo a perigos, nós podemos abreviar. Então, é o que diz aqui, nós não sabemos de antemão o gênero da morte que devemos sofrer, mas nós sabemos o tipo de perigos a que estamos expostos na vida que escolhemos. Isso tanto a nível de lazer, quanto de profissão, e até de viver a vida mesmo no dia a dia. Além disso, na nossa condição evolutiva, estamos sujeitos irresistivelmente à lei das encarnações, pois se o espírito permanecesse no mundo espiritual, ficar-se-ia estacionário, e o que se quer é avançar para Deus.
Então, nós estamos sempre sujeitos às reencarnações, porque se permanecêssemos no plano espiritual, nós não avançaríamos tanto quanto reencarnados, né? Porque aqui nós estamos em contato direto com as adversidades e com o benefício do esquecimento do passado, que é a parte B que nós veremos a seguir. Então, o nosso progresso, ele é suscetível de acontecer de uma forma mais rápida. Portanto, o momento da desencarnação, como da reencarnação, é fatal. A fatalidade só consiste nessas 2 horas, aquelas em que deveis aparecer e desaparecer neste mundo. Porque se existisse fatalidade em praticamente tudo na nossa vida, nós abriríamos margem para o vitimismo, né? E a gente sabe que dentro do conceito da doutrina espírita não existem vítimas. Todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito e, portanto, se alguma coisa nos alcançar, é da lei e não somos vítimas. Mas há um outro tipo de fatalidade referente à escolha que o espírito faz de suas provas no momento da encarnação. Ciente de suas necessidades, traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. É questão 851 do Livro dos Espíritos. É o caso das provas físicas que vão delimitar as manifestações do próprio espírito. Então, o que isso significa? Vamos supor que no seu plano reencarnatório, de comum acordo e de necessidade que você, reencarnante, julga, muitas vezes, por se sentir culpado, por ter infringido a outras pessoas, vamos supor, alguma coisa que os levou a ter uma deficiência física, então pode ser que a sua mente perturbada lá acredita que você só será capaz de resgatar tal delito se você reencarnar com uma deficiência semelhante. Ou já reencarnar com ela, ou ao longo da sua existência desenvolver algum tipo de enfermidade limitante. Então, nesses casos, também não é vitimismo, mas é, na verdade, uma expiação que o próprio espírito reencarnante escolheu para si. Né? Então, nesse caso, estaria, entre aspas, determinado passar por aquilo, por mera deliberação do reencarnante, para que a sua mente se sinta resguardada de determinado ato que ele julga ser necessário vir assim para sanar o seu sentimento de culpa. Ou ainda, ele pode escolher determinada limitação física que ele acredita, em consenso com a equipe que estaria planejando, auxiliando essa programação da reencarnação, que estaria auxiliando a delimitar as próprias tendências que ele teria, né? Então, ele pode solicitar determinada limitação ou deficiência física que vai impedir de que ele, gozando de saúde plena, possa incorrer nas mesmas faltas que o fizeram não ter o progresso necessário em outras experiências reencarnatórias. Quanto às provas morais e às tentações, poderá ceder ou resistir a elas, pois conserva o livre-arbítrio para o bem e o mal. Neste caso, conscientiza-se da necessidade do autoconhecimento e da reforma íntima e faz tudo para melhorar-se, superando suas imperfeições. Então, retirando essa questão que nós dissemos anteriormente com relação às limitações físicas, as provas morais, as tentações, essas coisas que acontecem na vida da gente, aquela bifurcação no caminho, eu sigo pelo A, eu sigo pelo B, me apareceu determinada oportunidade, será que eu sigo por esse lado ou por aquele? Será que eu consigo ou não levar vantagem em determinada ação, determinada circunstância, porque vai me trazer um benefício financeiro?
ou vou ceder a determinada tentação, seja de natureza carnal ou qualquer outra coisa, isso não existe nenhum tipo de fatalismo, é puro uso do livre-arbítrio mesmo, que vai estar sempre amparado ao nosso livre-arbítrio e tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós em relação de elevação moral e espiritual, para que a gente possa definir entre o bem e o mal. E aí, com isso, nós encerramos essa parte A, que fala sobre o livre-arbítrio e a fatalidade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou podemos passar para a parte B? Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Cecília. Que agora eu fiquei pensativa. Sempre quando é uma, sei lá, uma escolha que a gente tenha que fazer, sempre é uma consequência boa e uma ruim? Ou pode ser, tipo, duas ruins ou duas boas, dependendo do que eu atrair dependendo da circunstância que eu atrair? Então, não tem essa questão de ser sempre tudo bom ou tudo ruim, ou uma boa e uma ruim, ou as duas. Isso não existe. O que você tiver que escolher vai estar ligado a uma situação que você escolheu para si. Né? Então, vamos fazer de conta, assim, vou dar um exemplo bobo. Faz de conta que você, Cecília, está em dúvida com quem você deveria se casar. Se com o seu namorado A, que você namorou primeiro, teve um bom relacionamento, e você se separou dele, e depois conheceu o B, e com esse B você está tendo um relacionamento até hoje, tanto um quanto o outro teve as suas coisas boas, as suas coisas ruins, você gostou aparentemente, guardadas as devidas proporções de diferenças entre eles, de um ou de outro, e aí o A resolve querer voltar para você novamente, você acaba em dúvida se você deve permanecer com o B ou se você deve voltar para o A. Então, veja bem, essa questão de você estar entre duas pessoas foi algo que você atraiu para si. Por quê? Você se relacionou com um, desistiu, está se relacionando com o outro, e se o outro chegou com a intenção de retomar até você, é porque você permitiu essa aproximação, e com isso você chegou no dilema do nosso primeiro slide, de termos ali dois caminhos a seguir. Aí, qual que você vai escolher? Óbvio que se você escolher o A ou se você escolher o B, a sua vida pode ter um desdobramento completamente adverso. Né? Por exemplo, faz de conta que o B seja uma pessoa com que você tenha uma maior sintonia, maior afinidade de gosto, mas o B é uma pessoa que não é muito chegada ao trabalho, por exemplo, enquanto que o A seria. Então, de repente, você deixa esse lado da afinidade falar mais alto, se casa com o B. Então, você pode ter uma vida mais feliz, com maior felicidade em termos de gostos, afinidade, frequentar os mesmos lugares, etc. Só que se o B não é uma pessoa muito chegada ao trabalho, com certeza você vai ter uma vida mais pesada e mais limitada financeiramente, gerando talvez algum tipo de sobrecarga para você, que até vai quebrar o brilho de passear e de ter aquela sintonia, porque quando algo pesa muito no nosso dia a dia, a gente acaba perdendo o prazer de outras coisas. Então é por isso que tudo na nossa vida tem que ser muito bem equilibrado. Você escolheu o B, então você teve todo um lado legal, mas você tinha consciência de que ele não era muito fadado ao trabalho, e isso fez com que você assumisse o risco de ter uma maior necessidade de desenvolvimento financeiro e que talvez sobrasse para você a maior participação familiar na captação do dinheiro para que vocês tivessem uma maior afinidade, digamos assim. Se você tivesse escolhido o A, vocês têm gostos diferentes, né? Um gosta de rock, o outro gosta de música instrumental,
um é espírita, o outro é evangélico, e coisas assim. Mas a pessoa tem todo um outro lado bem estruturado e que te proporciona momentos bons, com passeios, com uma vida mais confortável, podendo te dar algo assim mais regrado com relação aos filhos que vocês viriam a ter, etc. Então, todo esse suporte que o outro pode te trazer, de certa forma, pode vir a amenizar e você vir a ter uma contrapartida com ele, tipo assim, olha, eu vou curtir determinados rocks com você, que seja um pouquinho mais manso, mais romântico, e olha aqui essa música, como é que ela é legal, ela é boa para relaxamento e tudo mais, e vocês chegarem num denominador comum, cada um respeitando a sua religião, ou, como muitas vezes acontece, um acabando aderindo à religião do outro. Então, a gente não tem como mensurar o que você vai ter de bom, o que você vai ter de ruim em qualquer escolha que você fizer na vida. Aí é uma questão de você estar analisando os aspectos, a sua intuição, o seu coração, o que você sente e passando pelo crivo da razão para você ver o panorama como um todo. Agora, volto a dizer, as duas pessoas, os dois relacionamentos foram atraídos por você de acordo com aquilo que você precisa aprender. Então, com um, provavelmente, você ia desenvolver a paciência no sentido de ter que contornar as coisas que o B deixou de oferecer, ser perseverante e etc. E com o outro, provavelmente, você também ia desenvolver a paciência de uma outra forma, muitas vezes sendo gentil e compartilhando de coisas que você não gosta tanto, mas que a vida em comum e a atividade a dois faz com que você passe a compartilhar aquilo de uma forma amorosa e paciente e perseverante também. Conseguiu entender as duas circunstâncias diferentes que podem te levar a exercitar o mesmo tipo de qualidade que você precisa aprimorar e desenvolver, talvez um num curso mais intensivo, outro num pouquinho mais ameno, mas que vai acabar te levando a desenvolver ambos os aspectos? Entendi. Então tá, mas... Irene, deixa eu te perguntar um negócio. Numa situação, vamos supor que a pessoa vive bem, tá tudo bem, aí de repente, tem uma situação que talvez a gente não consiga enxergar, né? E o casal se rompe. Foi um tipo do. Eu queria saber se foi um tempo de um ciclo que se fechou, que a pessoa tinha que ficar com aquela pessoa só aquele certo tempo, e depois aquele ciclo se fechou e cada um foi para o seu lado? Ou não? Foi caso da fatalidade mesmo, porque muitas coisas a pessoa teve o livre-arbítrio e não soube administrar? O que você me explica sobre isso? Bom, com relação à fatalidade, nós vimos que só existe no nascimento e no desencarne. Você falou. Então, fatalidade não foi. Quando você tem um relacionamento, um casamento com alguma pessoa, ninguém casa para descasar no ano seguinte ou dali nos próximos 10 anos, né? A pessoa casa com a intenção de passar uma vida toda junto. E muitas vezes o desgaste do relacionamento, que nem necessariamente precisa ser em termos de muita discussão, em termos de ofensa física ou verbal para cada um, ou em termos até de uma falha grande, tipo da pessoa assim, realmente não querer assumir a sua parte de compromisso com a vida, com os filhos, com a casa, ou mesmo com infidelidade ou coisas do gênero, pode ter uma vida amena e que gere um determinado desgaste que possa te levar a um conceito de que você não se sente feliz com relação àquela pessoa. Normalmente, se você chega a um consenso junto com seu cônjuge que vocês devem se separar, como uma oportunidade, talvez, de conseguirem ser mais felizes sozinhos ou em outros relacionamentos, e quando a separação permanece um sentimento
de amor, de carinho, de amizade, de gratidão por tudo que foi possível vivenciar durante aquele período em que vocês estiveram juntos e que vocês conseguem compartilhar questões com relação aos filhos, caso tenham, que não há aquela mágoa, ressentimento, brigas, ciúmes e coisas do gênero, certamente o período que vocês deveriam passar juntos era aquele, porque permaneceu a boa convivência, o carinho, a gratidão e a amizade. Os dois saíram de boa. Agora, sempre que uma das partes se revolta, não quer, faz pirraça, briga e faz todo o possível para trazer o maior tipo de dissabor para a vida do outro, então, com certeza, é algo que foi rompido, porque faltou justamente toda essa questão do bom senso, de procurar uma adaptação entre os dois. Não estou dizendo com isso que quem resolveu sair seja o responsável pela não formação desse consenso. Muitas vezes a pessoa faz de tudo e o outro não colabora. Aí você faz uso do seu livre-arbítrio no sentido de encerrar aquele vínculo nessa vida, apesar de levar essa parte negativa de ter que ficar convivendo com alguém que não é mais seu amigo e que sempre vai ter uma oportunidade de fazer alienação parental ou de complicar a sua vida de alguma forma, mas você tem que ter a consciência de que se foi rompido algo que deveria ter sido harmonizado, você está adiando essa harmonização para uma outra encarnação, para um outro momento. E não necessariamente significa dizer que numa outra vida vocês tenham que estar novamente no papel de marido e mulher. Vocês podem se reabilitar amorosamente como irmãos, como pai e filho, e outras circunstâncias, né? Que a vida nos traz no sentido de harmonização. Mas a reparação daquilo que não foi concluído é adiado para uma outra oportunidade. Eu diria que a grande maioria é adiado. Eu tenho por mim que toda escolha é uma renúncia. Para você fazer uma escolha, você tem que renunciar a alguma coisa. É o que eu entendi dessa... Qualquer coisa que você faz na vida, por exemplo, a Cecília, quando ela escolheu casar com o B, ela renunciou ao tipo de vida que ela poderia ter com o A. Quando a Cecília escolheu casar com o A, ela renunciou à possibilidade de vida que ela teria com o B. Quando você recebe duas propostas de emprego, você aceita uma renunciando à outra. Então, a vida da gente é repleta de escolhas. Você escolhe a todo momento. Você vai na padaria, você escolhe se você vai comprar o pão francês ou um pão de forma. E assim sucessivamente. Você escolhe se você vai ter uma dieta saudável ou se você quer se aventurar aos prazeres da gula e comer o que é gostoso, entendeu? Então, nós não temos a noção exata porque a gente faz no automático, mas nós escolhemos a todo o instante do dia. E tirando essas questões, assim, fatais, tudo aquilo que você escolhe está ligado à sua evolução, à sua moralidade, ao seu autoconhecimento. Então, fazer escolhas de alimentação saudável está ligado ao seu autoconhecimento. A maneira como você vê a sua vida no futuro. Né? Quando você escolhe um lazer, se é radical, que pode ter algum risco à sua vida, ou não, você também está assumindo as consequências de tudo. Então, nós escolhemos sempre, todos os dias. Por isso é que é importante que nós aprimoremos o nosso autoconhecimento, o conhecimento das leis que regem o mundo, aquilo que nos aproxima de Deus, aquilo que nos afasta dele, aquilo que a gente consegue, através do próprio autoconhecimento, discernir com relação às pessoas, nos nossos relacionamentos, porque isso seria uma maturidade emocional, para você poder ter olhos de ver
se a pessoa tem uma postura sincera, se a pessoa tem uma postura de amizade boa, se a pessoa, na verdade, só é fachada, coloca muitas máscaras, se a pessoa tem determinado comportamento para ser pertencente a um grupo, seja de amizade ou de relacionamento, mas em sua essência ela não é assim. Então, quando a gente não tem esse autoconhecimento, não tem esse olhar, essas coisas passam batido. E quando a gente vê, já se meteu numa enrascada. Irene, existe a possibilidade de, tipo, se um casal vai deixar a harmonização para outra vida, não vir como parente, mas só atrair o mesmo tipo de relacionamento? Você diz casar novamente? Sim, mas com outra pessoa, não com essa. Tipo, ter atrair a mesma circunstância, mas não com a pessoa. Sim. Por exemplo, você tinha que se harmonizar com o A, né? Mas você casou com ele, se separou e você não se harmonizou em termos de tudo aquilo que vocês se comprometeram para ter uma vivência a dois nessa vida. Aí você adiou o compromisso para uma outra encarnação, que independe de vocês serem mãe e filho, irmãos, enfim. E aí você, ao longo da vida, ainda jovem, você se casa com o B. Você ainda tem pendente aquela harmonização com o A, porque é algo que diz respeito a ele, ao sentimento dele, de vocês dois juntos. Porém, como Deus se serve de todas as circunstâncias para te dar o crescimento e o aprimoramento, você vai atrair um B que, com outras circunstâncias, vai te auxiliar a treinar a mesma paciência, a mesma perseverança, só que vai ser de uma forma, provavelmente, que você vai acabar acatando um pouco melhor no pacote, porque a desarmonia que era remanescente tanto no seu coração quanto no do A, não existe com o B. Mas ele vai te trazer também circunstâncias e fatos para você exercitar a paciência e o aprimoramento que você já estará vivenciando e que vai te auxiliar em outros relacionamentos, em outras vidas, seja de que tipo for. Relacionamento afetivo, filial, social, enfim. A gente sempre vai atrair aquilo que nós precisamos harmonizar. Mas isso não significa que você cumpriu, através do B, o seu compromisso com o A, porque ali tem algo um pouco mais profundo em outros aspectos também. Aí o A voltaria em outra reencarnação, para harmonizar mais profundamente, né? Harmonizar-se com você quando fosse possível, reunir vocês no mesmo período, de fato que vocês fossem se encontrar, para gerar novamente essa oportunidade, porque o planejamento reencarnatório é algo que demanda muito trabalho, né? Você vai ver na nossa próxima fase que a gente acaba reencarnando sempre mais ou menos nos mesmos âmbitos. Então, não é fácil agrupar aquela galera para estar fazendo aquelas funções na vida de cada um. E muitas vezes o livre-arbítrio faz com que um faça uma escolha diferente que acabe atrapalhando a programação anterior. Irene, então muitas vezes aquele que a gente acha que pode harmonizar, às vezes vem para nos atormentar, né? Ou não? Você está querendo dizer algum relacionamento que você achou que seria bom, mas não foi? Isso mesmo, isso. Então, quando nós temos uma necessidade de harmonização com alguém que é difícil, você não ia escolher aquela pessoa se você tivesse a consciência de que ela é difícil, correto? Então, é onde entra aquelas questões que normalmente a gente se encanta, que é como se a gente tivesse uma venda nos olhos e não tem esse olho de ver que aquela pessoa está
tendo determinadas atitudes para ser pertencente, para corresponder às expectativas, que isso é uma coisa que acontece bastante nos relacionamentos, né? Você começa a namorar com alguém, a pessoa coloca o melhor de si, né? Vai encontrar com você, se você gosta de cabelinho cortado, barbinha feita, o cara tá com o cabelo cortado, com a barbinha feita, com o perfume que você gosta, com o estilo de roupa que você gosta, vai te levar para passear nos lugares que você gosta. E aí depois, quando você casou, passou um mês, a barba já começou a crescer, ele tem preguiça de fazer a barba, o cabelo ele corta até uma vez por mês, mas não é mais a cada 15 dias. E aí ele vai ficar com aquele pijamão até tarde, você olhando assim, cadê aquele homem bonito e bem alinhado que vinha me pegar na porta todo dia? Isso é um exemplo que eu estou dando de aspectos psicológicos e do dia a dia que acontece também, né? De repente a pessoa não é tão paciente, não é tão carinhosa, não é tão amorosa, não é tão participativa, acaba te deixando sobrecarregada com as coisas, mas para que você comprasse aquele pacote, você precisava ter uma venda nos olhos, para que vocês dessem a oportunidade a cada um de se relacionarem no dia a dia para tentarem se harmonizar. É por isso que eu falo que o autoconhecimento, a boa vontade, o conhecimento que a gente tem, que o plano espiritual nos proporciona, nos auxilia muito a nos harmonizar até com uma pessoa que é difícil, se os dois tenderem para esse mesmo lado. Só que, é claro, dá muito mais trabalho, muito mais sabor e cansa muito mais do que se fosse alguém, entre aspas, mais pronto, mais adequado à sua afinidade. Mas, de repente, foi o que você assumiu lá, né? E aí se encantou, se harmonizou para poder casar. Respondi sua pergunta? Sim, Irene, boa noite. Gostei. Mais alguém? Podemos passar para a parte B? Vamos lá. Esquecimento do passado. Isso aqui também é legal, viu, gente? Aí essa nossa fotinha aqui está mostrando todas as encarnações aí anteriores que essa mocinha teve. O início de uma encarnação, para o homem, é sempre cercado de expectativas e dúvidas. É uma experiência que se inicia e a ela o ser apresenta como um livro em branco, em que deverá escrever a história da sua existência. Espírito milenar, tendo vivido muitas outras encarnações, o homem é uma obra em andamento. Um livro que já se encontra preenchido em boa parte de suas páginas. Por que não conseguimos lê-lo? Porque faz parte do processo reencarnatório o esquecimento do passado. Em razão dele, somos mais autênticos. De fato, se hoje somos imperfeitos, no passado o fomos ainda mais. Se hoje cometemos tantos erros, se ainda nos envolvemos com as ilusões do mundo, se revelamos constantemente traços de animalidade, violência, ódio, indiferença, podemos imaginar como teremos sido no passado mais distante. Se ele estivesse vivo em nossa consciência, tornar-se-ia certamente um empecilho para novas experiências. Aqui, Silvia, falo o que eu te respondi. Se não fosse o esquecimento do passado, se estivesse vivo na sua consciência, todos os dissabores e as dificuldades que você já enfrentou com aquele candidato a ser seu marido, você não se casaria. Então, o esquecimento do passado, ele nos propicia condições de darmos uma segunda chance para nós e para as outras pessoas, independente do tipo de relacionamento. E por termos esquecido, nós somos mais autênticos. Porque, veja bem, se eu me lembrasse que na vida passada a Silvia foi um benfeitor, me ajudou muito, me orientou, me ajudou a
na profissão, me arrumou um emprego, me orientou para conseguir aquela determinada profissão, sempre foi uma pessoa que me apoiou, e nessa via eu encontro a Silvia, olho para a cara dela e me lembro de tudo que ela fez de bom, a minha simpatia por ela, além do amor que eu já trago, que é algo assim instintivo, porque isso nem o esquecimento do passado retira, mas aquele sentimento de gratidão vai fazer com que eu não meça esforços para ajudar a Silvia, para estar presente na vida dela absolutamente em tudo. E o contrário também é verdadeiro. Se eu me recordasse que na vida anterior ela me prejudicou, me maltratou, até tirou a vida de alguém que eu amava ou coisa parecida, eu não vou conseguir conviver com ela. E via de regra, já pensou se nós renascêssemos como irmãs ou como mãe e filha? Como que eu ia conseguir dar uma oportunidade de amar esse filho, essa mãe, se eu tivesse vivo em mim tudo aquilo que ela me trouxe anteriormente? Então, o esquecimento do passado é um grande benefício para que cada experiência reencarnatória seja, de fato, um livro em branco, em que possamos escrever, reescrever a nossa história. E vamos para o próximo slide, que continua, né? Se nos lembrássemos dos erros cometidos ou daqueles que cometeram contra nós, viveríamos torturados pela culpa, pelo remorso, pelo desejo de vingança. Então, se eu lembrei que a Silvia me prejudicou, eu posso despertar em mim aquela raiva que eu senti na época, aquilo vai estar vivo no meu coração e eu vou desejar me vingar dela nessa vida. Da mesma forma que se eu lembrei que na vida anterior eu prejudiquei tremendamente alguém e que eu fui muito injusta, eu vou estar sempre torturada pela culpa e pelo remorso. E muitas vezes, dependendo do nível de culpabilidade que vem inerente num espírito, mesmo que você refaça todos os passos, esse sentimento não te abandona. Que é o que leva, muitas vezes, como eu disse na primeira parte da aula, muitas vezes o sentimento de culpa e do remorso faz com que um reencarnante escolha ter determinada deficiência ou limitação física para que a sua mente se sinta reparada do que ela causou, coisa parecida a uma outra pessoa, ou então que acreditando que não vai ter sucesso no burilamento daquela sua má tendência, a limitação imposta ao corpo faz com que ele não tenha facilidade ou condições de reincidir nas mesmas faltas. Se tivéssemos tido existências venturosas e confortáveis, no poder, no luxo e na riqueza, o orgulho, o egoísmo e a vaidade seriam um entrave para o nosso livre-arbítrio. Então, se você foi uma pessoa extremamente poderosa, não fez nada na vida, foi servida em tudo, mandava e desmandava, mandava abrir, fechar e tudo mais, você ainda renasceria com essa lembrança com uma soberba muito grande, tendo extrema dificuldade de reencarnar, por exemplo, numa comunidade, onde te faltaria até o essencial, e onde, através do suor do teu rosto, tudo aquilo que você deixou de fazer na outra vida, você seria obrigado a fazer. Então, tudo seria muito mais difícil. De qualquer forma, as perturbações às nossas relações sociais seriam inevitáveis, visto nos lembrarmos do que fizéramos ou sofréramos de nosso próximo, mormente naquele que convive conosco. Por esse motivo, a misericórdia divina concedeu-nos o que é necessário e suficiente para o sucesso da nova existência a cumprir, isto é, a voz da consciência e as tendências instintivas que nos permitem identificar aquilo que precisamos fazer para nos corrigir e progredir no presente, superando as montanhas dos nossos erros e imperfeições, e prosseguindo no processo evolutivo com maior liberdade e a certeza de que, se Deus lançou um véu sobre o nosso passado, ser-nos-á o mais adequado. Então,
apesar do esquecimento do passado, as coisas que já vivemos anteriormente, sentimentos que desenvolvemos por outras pessoas, eles continuam latentes em nosso coração. Só um instantinho, Cíntia. Eles continuam latentes no nosso coração. E Deus nos concedeu o que é suficiente para o sucesso nessa nova existência, que é a voz da nossa consciência. Na nossa consciência estão gravadas todas as leis divinas e as nossas tendências instintivas, que é o fruto de tudo aquilo que a gente já vivenciou. Então, muito embora eu tenha a ausência da lembrança das vidas anteriores, na minha consciência estão gravadas as leis divinas e as minhas tendências, as minhas inclinações a essa ou aquela circunstância revelam o que eu já fui e o que eu já desenvolvi. E é por isso que, às vezes, você vê determinada pessoa e não sente simpatia, porque você tem aquela tendência instintiva do desagradável que você já viveu com aquela pessoa. Da mesma forma, quando você sente aquela amorosidade imediata, é porque você tem a tendência instintiva de que você se deu bem com aquilo, com a pessoa, a situação. Pode falar, Cíntia. Mas existem médiums que conseguem acessar essa vivência passada? Olha, tem gente que tem uma mediunidade mais exacerbada e que, quando conhece alguém, consegue fazer uma leitura. Eu vou usar o termo leitura porque é geralmente o termo que se usa, mas você consegue entrar na energia da pessoa e você sentir o que aquela energia da pessoa traz, se é uma coisa boa, amorosa, positiva, ou se é completamente o oposto do que aquela pessoa fala. Tanto é que tem muito post de internet que fala assim: a boca fala o que quer, mas a energia não mente. Então, tem gente que consegue sentir essa energia. Tem gente que, ao conhecer alguém, tem um flash, um deslumbre de alguma ou algumas experiências reencarnatórias com aquela pessoa. Mas não é uma lembrança da vida. Você sabe que você já teve uma encarnação com aquela pessoa, onde vocês eram muito amigos, e às vezes em um flash assim de vocês crianças brincando, ou você conhece alguém, você olha assim, você já sente aquele interesse instintivo, porque você já se relacionou com essa pessoa em outras circunstâncias. Então, não se trata de uma lembrança propriamente dita, mas de uma conscientização de já ter vivido, de já ter participado e de sentimentos envolvidos e desenvolvidos com essa ou aquela pessoa. Então, isso são aspectos que podem acontecer com quem tem uma mediunidade... Vai embora, não, que nós moramos aqui. Dona Inês, fecha o áudio, por favor. Aí, você acaba tendo essa lembrança instintiva e você sabe mais ou menos o que aconteceu. Agora, tem algumas pessoas que vendem um serviço de querer te dizer o que foi isso, o que foi aquilo. Aí depende da idoneidade do processo e do conhecimento, porque nós sabemos na doutrina espírita que você deve dar de graça aquilo que de graça você recebeu. Tem pessoas que trabalham com hipnoterapia, que adquiriram a técnica através do estudo, que cobram pelo seu trabalho, que também podem fazer uma regressão. Agora, até que ponto isso é bom, é positivo, e até onde realmente acessa o que foi verdade, aí vai depender da idoneidade e daquilo que deve ser acessado por cada um. Porque, de repente, você pode passar por um processo desse, ter de fato uma lembrança que acaba abrindo uma porta para que você traga para a vida atual até processos obsessivos que você tinha e que ficaram esquecidos. E que, através do acesso a essa lembrança,
Tem um barulho no fundo, tem alguém com o áudio aberto? Que através daquela lembrança, você acaba atraindo de volta, criando uma ressonância, uma vibração para aquilo. Então, não sei se é isso que você queria saber, mas existem essas possibilidades, mas são poucas as pessoas, no caso de médiums, que conseguem acessar assim e se acessam de uma forma confiável. Porque a pessoa pode se deixar levar também. Voltou o barulho. A pessoa pode se deixar também levar pelo próprio animismo, que é algo que é fruto de todas as vivências dela mesma em todas as outras vidas, que acaba ela usando como se fosse algo mediúnico e que, na verdade, nada mais é do que um fato anímico que é dela para ela mesma, mesmo que a pessoa não tenha consciência disso. Né? Tem muita gente que, às vezes, dentro da mediunidade, vai dar passividade ali para um mentor. E, na verdade, para quem tem vidência e consegue ver, não existe um espírito ali se comunicando através dela. Mas também ela não está mistificando. Ela está passando uma mensagem anímica, que é algo que veio dela mesma, das experiências anteriores, que ela está deixando fluir na forma de uma mensagem, onde ela identifica que é uma psicofonia de um mentor, mas que é um processo anímico. Isso tudo a gente vai ver quando chegarmos no curso sobre a mediunidade. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se não, pode perguntar mais alguma coisa, Cíntia. Não, é que eu estava lendo, né, assistindo vídeos na internet, falam que existem técnicas de meditação, que aí você conseguiria acessar, então, essas vidas anteriores, né? E aí, quando eu falo em vidas anteriores, eu gosto sempre de pensar assim, da sabedoria que eu tinha, entendeu? Eu sempre penso desse lado positivo. Eu falo assim, imagina se hoje eu tivesse a consciência de tudo que eu já aprendi em outras vidas, né? Das coisas boas, né? Da sabedoria que eu já tive até aquele ponto. Por isso que eu queria saber se tinha alguns médios que conseguiam, entendeu? Então, mas aí o que você falou agora é diferente. Eu não sei o que é, mas tem algum vazamento de som aí que está fazendo um barulho de vento. Vocês estão ouvindo? É a irmãzinha Selma, manda ela fechar. Ô, Selma, fecha o áudio. Só abre o áudio, gente, quando for falar. Quando não está falando, deixa tudo fechado, por favor. Abriu de novo. Não, é porque eu devia falar, depois eu falo. Tá, depois só quando você for falar mesmo, aí você abre. Então, o que você perguntou, a princípio, pareceu diferente do que você falou. Vamos supor, eu não entendo de meditação. Eu sei o genérico que todo mundo fala, que a meditação é muito legal para que você possa se interiorizar. A sabedoria que você tinha em outras vidas, você traz, sim, com você de forma instintiva. Se para determinada experiência sua hoje e relacionamento com determinadas pessoas não é proveitoso, porque você precisa experienciar que você tenha instintivamente 100% de determinados aspectos que você conheceu e desenvolveu em outras vidas, você obterá, mas não de forma integral. Porque a prioridade é o que você precisa desenvolver aqui. E talvez o que você aprendeu de uma forma maior não vá trazer benefício para a sua vida, para os seus relacionamentos e para outras coisas que você não desenvolveu o suficiente em outras vidas, dando maior ênfase a essa que você trouxe de forma instintiva, porém não tão exacerbada. Então, tudo na vida da gente depende daquilo que vai ser útil para essa experiência reencarnatória. Agora, o que eu acho que eu entendo de meditação é que nesse processo de você olhar para dentro de si, de você se interiorizar, que seria mais ou menos como você acessar melhor a sua consciência, que é o que todos nós temos,
Dependendo da necessidade, da sua frequência vibratória e do nível em que você está, você pode sim acessar determinado conhecimento seu ou do inconsciente coletivo que está disponível para todos nós, mas que a gente só acessa quando alcança determinada frequência. E às vezes a meditação pode te auxiliar a se elevar como um todo e alcançar determinada frequência onde você faz um download, entre aspas, de um novo conhecimento que incorpora para si e passa a vivenciar. Então, não necessariamente te levou a levantar o véu de uma sabedoria que você tinha na vida anterior, mas que o processo da meditação, essa introspecção, esse acessar de consciência, que é calar a sua mente, entre aspas, que é voltar-se para as coisas que são realmente boas, que é o que a meditação dizem que proporciona, elevou a sua frequência e você chegou num nível de acessar aquilo que você está preparada para receber. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista com relação ao que eu achei que você perguntou. Entendi. Não, respondeu sim. É isso mesmo. Aí é diferente de um médium, como eu achei que você perguntou a princípio, né? Mas você pode, a gente pode tudo, gente. Se você consegue elevar a sua frequência vibratória, consegue crescer espiritual e moralmente, você acessa quando você assim, você dormiu, quando você acordou e você já tem uma ressignificação, um novo olhar sobre alguma coisa. E esses acessos, essas ressignificações que a gente alcança porque conseguiu uma frequência vibratória maior, ela diminui, entre aspas, aquilo que a gente chamaria de karma, que é o que a gente deveria atrair pessoas e circunstâncias que nos levariam, através da adversidade, a ressignificar aquela mesma coisa, só que de acordo com a nossa frequência, o nosso empenho em nos melhorar, nós aumentamos a nossa frequência, acessamos aquele conhecimento e diminuímos a nossa malinha negativa, porque tudo aquilo que a gente adquire, a gente incorpora e não precisa mais ser testado. Conseguiu o diploma, entendeu? Entendi. Agora pode... Instintivamente, então, a gente tem esse conhecimento, né? Porque de vez em quando a gente sente isso, assim, Tem. parece que vem, né? Tem. É igual quando você começa a estudar algo que você gosta, né? Por exemplo, desde que eu comecei, não estou me querendo usar como exemplo, não, mas é uma constatação. Desde que eu comecei a estudar a doutrina espírita, que foi em 92, quando eu comecei a frequentar, era como se eu estivesse relembrando. E eu sempre tinha mais facilidade de falar sobre determinadas coisas do que outras pessoas. Então, para mim, muitos aspectos foi como se eu estivesse revendo e não vendo pela primeira vez. Então, quando você já tem aquilo, você se aproxima, você adquire e você tem uma facilidade muito grande no aprendizado, porque de verdade você já tinha aquilo latente e instintivamente dentro de você. Entendeu? Entendi, sim. Nada é perdido, nada. Agora pode falar, Selma. Pode falar, Selma. É de regressão através da hipnose. Eu não estou te ouvindo. Pelo que eu entendi, é regressão através da hipnose. Nós temos várias portas de acesso. E eu fiz 3 regressões porque eu precisava. Então, eu fui exatamente para aquela porta que eu estava precisando resolver um problema meu daquela época. E foi resolvido. Um problema com uma pessoa, não consegui aceitar, e aí eu fiz a regressão e vi por causa do problema que era, porque me deram permissão. Então, quando eu entrei, através da hipnose, porque você faz hipnose, mas você não fica, você ouve o que a hipnoterapeuta fala, mas você está consciente. E ainda questionei ela, será que não é invenção da minha mente?
Ela falou, não, porque você me dá hora, data, vestimenta, o jeito da pessoa. Então, quando a pessoa inventa, começa a contar uma história, ela tem que pensar para falar, e você já responde de imediato. Então, isso foi muito bom para mim, que eu já resolvi essa questão com essa pessoa, e agora amo de paixão, mas no começo era uma briga muito intensa, né? E foi muito bom. Então, se a pessoa tem a oportunidade de fazer, faça, porque é muito bom. E aí vai te dar a oportunidade de você ver, entendeu? É isso que eu queria dizer. Não, perfeito. Se você conseguiu acessar, é porque foi permitido. É porque isso ia trazer um benefício para sua encarnação. Provavelmente, sem essa lembrança, você não teria conseguido, só pelo amor, ressignificar e transmutar esses sentimentos. Isso mesmo. Então, só que assim, eu não estou dizendo que isso seja menos bom, né? Mas provavelmente, se você tivesse conseguido, através do amor, do exercício de tudo aquilo que você precisava exercitar para vencer aquilo com aquela pessoa, teria sido um mérito muito maior. Porém, como a espiritualidade viu que você tinha dificuldade com aquilo, você vai sair com um saldo extremamente positivo, porque fez a regressão e porque você compreendeu e, através do raciocínio, você exteriorizou os seus sentimentos e passou a transmutar através do amor, porque você soube o racional da coisa. Isso mesmo. Então, isso foi algo positivo, né? Mas quando não é bom para uma pessoa, eu já vi na literatura, eu não tenho nenhum exemplo que eu possa dizer, minha amiga, eu não sei, não. Mas a literatura mostra que às vezes a gente pode acessar determinados traumas e atrair determinados processos obsessivos, ou até se você tivesse tido uma lembrança que mesmo que justificasse a dificuldade, mas que talvez não fosse algo que você fez, e sim algo que você sofreu, e que aquilo tivesse sido extremamente traumático para você, pode ser que dificultaria ainda mais a convivência com aquela pessoa ao invés de ter ajudado, entendeu? Então, cada caso é um caso. Ô, Irene, eu posso falar um exemplo? Fala, amor. Quando a gente é ligado à espiritualidade, quando a gente tem um certo conhecimento e a gente tem uma dificuldade de relacionarmos com alguém e a gente pede para Deus nos ajudar, isso acontece num sonho, viu? Porque às vezes a espiritualidade nos ajuda no desdobramento do corpo físico. E você sonha como se estivesse vivendo o passado e aí você lembra de algumas partes que vai nos ajudar. Isso já aconteceu comigo. Eu me lembrei de uma encarnação minha e foi me mostrado porque que eu tinha o problema de relacionamento com aquela pessoa. E mostrou que naquela época ela me amava muito, só que eu não aceitava. E nessa reencarnação, eu também não aceitava. Quando eu descobri que ela realmente me amava muito, o sentimento de repulsa melhorou. Então, quer dizer, quando a gente estuda o espiritismo, quando a gente segue direitinho e pede com confiança para Deus, a espiritualidade está sempre nos ajudando, entendeu? Então, eles nos ajudam nesse sentido. Às vezes você sonha, através de um sonho, às vezes você nem lembra do sonho, mas você acorda com aquela sensação. É só ter fé e pedir sempre para Deus que Ele sempre nos ajuda. É só isso. É isso que a Inês falou, eu nunca tive uma experiência dessa, mas também eu nunca pedi, assim, dessa forma como ela colocou. Mas eu já ouvi de outras pessoas do meu círculo de amizade, que às vezes me falava assim, pede para Deus te mostrar. Mas eu nunca tive, eu acho que esse entrosamento ou essa ligação necessária para pedir e ser atendido. Não sei se por qual motivo, se eu não acreditei de fato, mas eu nunca tive, mas a experiência que a Inês disse não é única. Muitas pessoas já falaram para mim, pede para Deus te mostrar.
Mas a gente tem que estar preparada e ter merecimento para isso também, né? Sim, e também a espiritualidade não vai te mostrar algo que venha te trazer um prejuízo maior, né? Também tem sempre essa, tanto para a regressão como a Selma fez, quanto para a experiência que você colocou, é porque foi autorizado. Podemos passar por outro slide, gente? Podemos, né? Hoje a gente vai atrasar um pouquinho, ó. Deu o horário limite. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec assim interpretou o esquecimento do passado. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. E suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal, e lhe dá a força de resistir às más tentações. Então, tudo isso daqui nós já conversamos, né? Se a gente lembrasse, provavelmente não conseguiria conviver com determinadas pessoas. Também o oposto, quando se é revelado, como os testemunhos que tivemos, pode auxiliar. E que nós temos latente tudo aquilo que nós não lembramos e que são as nossas tendências e que tem a voz da nossa consciência que nos auxilia a gente discernir com o uso do livre-arbítrio e resistir às más tentações, né? Que todo conhecimento adquirido, ele é incorporado, ele nunca é abandonado. Por isso é que eu digo que uma vez que você aprendeu e ressignificou, você não tem mais a necessidade de ser testado com relação àquilo. Ora, a lembrança do passado jamais se perde. Muitas vezes, sinais do passado transparecem sutilmente em nossos gestos, em nossos atos e em nossas palavras. Que teve algumas aulas anteriores que eu falei para vocês sobre gatilhos que muitas vezes despertam em nós reações amorosas ou reações adversas quando nós convivemos com determinadas pessoas, né? Por quê? Como o passado está sutilmente nos nossos gestos e nos nossos atos e nas nossas palavras, às vezes a pessoa abriu a boca, falou alguma coisa que para todo mundo é comum, mas para você desperta um gatilho, porque aquela fala, aquele gesto, ele está sutilmente incorporado na nova persona que representou uma adversidade ou um desafeto nosso em vida anterior. Então você viu aquilo, despertou aquele sentimento negativo e de repulsa, mas é o que está. A gente também, com certeza, tem em relação às outras pessoas, né? Todos nós temos. Em nossos relacionamentos, as lembranças ficam apagadas, veladas. Todavia, elas continuam vivas nos registros profundos da consciência. As questões que ficaram em aberto, os problemas não resolvidos no passado, mantêm-se presentes na consciência, embora latentes, aguardando novas resoluções. O que já foi superado, funde-se à personalidade, permitindo um caminhar mais liberto e sereno. O esquecimento do passado jamais será um obstáculo à melhoria do espírito. Antes, é um benefício inestimável concedido à criatura humana. E após a morte, o espírito recobra a lembrança do passado para que possa tomar boas resoluções em relação às suas próximas reencarnações. Então,
o esquecimento do passado é um benefício e que o nosso desenvolvimento nessa vida seja suficientemente proativo para que, quando desencarnarmos e nos lembrarmos do passado e de tudo aquilo que nós nos comprometemos, a nossa bagagem de realização seja muito maior do que o não realizado. Porque é justamente esse não realizado e a oportunidade perdida que faz com que a nossa consciência se sinta no dever de complementar e de reparar, e aí é que nós solicitamos uma nova oportunidade reencarnatória. E é isso, gente. Mais alguma pergunta com relação ao conteúdo? Tudo de boa? Aí nós temos aqui o nosso último slide, com as nossas 6 questões de fixação. Vamos fazer direitinho, para a próxima aula podemos verificar. E mais a nossa frase aqui de reforma íntima para reflexão. A felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. É bem parecida com essa última. Qual é o teu posicionamento na vida em relação a isso? Então vamos à reflexão, né? Já viram que reforma íntima é tudo. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Voltar aqui no nosso layout. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Podemos encerrar, então? Pode. Eu vou responder todos esses questionários aqui que tem débito, mas foi muito boa a aula hoje, olha. Eu vou mandar para todos nós. Boa noite, gente. Boa noite, mais uma vez, muito obrigada pela participação de cada um de vocês, sem a qual nada disso seria possível. Muito obrigada, que Deus possa nos amparar com uma noite de que possamos descansar, que possamos ir para lugares de aprendizado, né? Que possamos fazer aquilo que há de melhor para nós. Um beijo no coração de cada um, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.